assunto de pâncreas, começando pelo pâncreas exócrino. Então, a gente sabe que o pâncreas é uma glândula mista, né? Ele é responsável por produção de enzimas, mas também de hormônios importantes. Então, ele está situado na parte posterior ao estômago, de forma transversal. Então, ele está na cavidade ali do duodeno, tá? Então, onde conhecido como hilo esplênico, tá? Até aquela região perto do baço. E ele está fixado na parede abdominal, na parte de trás, posterior. Então, aqui, ó, ele vai pegar uma parte de trás aqui do duodeno, tá bom? Então, tudo isso aqui é o pâncreas, tá? Só lembrando, né, que é vesícula, tá? E o estômago. Novamente, né, uma outra estrutura aqui, então o pâncreas de forma transversal, ele tem em torno de 15 centímetros, pesando próximo dos 100 gramas. E ele tem formado por células secretoras conhecidas como ácinos. Nessa anatomia, ela se divide em 4 partes, tá? Então, a primeira parte é a cabeça do pâncreas, que é essa parte que fica aqui atrás do duodeno, tá? É a extremidade mais à direita. O cólon, que é esse estreitamento entre a cabeça e o corpo, em torno só de 2 centímetros, então essa primeira porção. O corpo, que aí sim é logo abaixo desse tronco celíaco, tá? Então ele tá ali na flexura do odeno jejunal, então aqui vai ter o intestino, né, próximo a ele, e a parte final que é a cauda, tá bom? Então é o limite com esse corpo do pâncreas mais próximo do hilo esplênico. Então aqui novamente, cabeça, tá? Aqui que vai ser o corpo e a cauda. O colo, o corpo e a cauda. Lembrando que esse pâncreas ele não está isolado de maneira nenhuma, né? Ele está então em contato, tá? Com o fígado e com o intestino delgado. E é bem importante vocês lembrarem disso, porque no momento da digestão, quando esse alimento sair do estômago e cair já no delgado, ele já vai ter sinalização importante para esse pâncreas trabalhar, tá bom? E também, né, é um sistema excretor, então ele vai ter canais aqui, ductos excretores, né, que é o canal principal e o canal acessório, Wirsung ou Santorini, vocês também podem ver com esses nomes. E lembrando aqui que esses ductos hepáticos se unem para vesícula, né, no ducto da vesícula, formando o que a gente chama de colédoco, né? Então ele tem ductos hepáticos se unindo, vai formar o colédoco. Este colédoco, junto com o ducto de Wirsung, vai formar a ampola de Vater. E na região mais próxima do duodeno, há uma pequena papilazinha, que é praticamente ali uma porta, né? Então, tem junto ali um esfíncter, que a gente conhece como esfíncter de Oddi, que vai monitorar a passagem da secreção pancreática e hepática. Então, aqui só um aumento de tudo isso que eu falei, né? É conhecido também como uma árvore biliar aqui, né? Porque eu tenho vários ramos, tá? Então, aqui, ó, esse aqui, essa papila aqui, que é essa pequena, esse pequeno encontro aqui, tá? Tá aumentado, tá? Então, aqui, a ampola de Vater, tá? E aqui, então, vai ser o esfíncter de Oddi, tá bom? E aí sim ele vai ter essa responsabilidade de ter controle dessas secreções. Mais uma vez, só para vocês entenderem, então aqui eu tenho o ducto acessório, tá? Esse ducto aqui, e o ducto de Wirsung. Então, eles vão se encontrar, certo? Tá bom? Aqui, ó, tá? Por isso que vai formar aqui o colédoco. Essa árvore biliar que a gente chama, né? Tem o colédoco, o canal pancreático, tá? O hepático, aqui é o duodeno. Então, todas essas ramificações
Imagina ter um tumor aqui, alguma coisa que faça uma obstrução dessa região, né? Então, eu vou ter um impedimento dessas enzimas e substâncias que estão sendo produzidas, elas vão ficar represadas aqui, vão ficar paradas, e isso vai atrapalhar a digestão e vai lesionar o órgão, tá? Então, aqui começa o processo aí de lesão no pâncreas, quando a gente tem, de alguma forma, alguma obstrução. É uma das causas, mas a gente vai falar mais de lesão mais para frente. A inervação, a gente já falou dela nas outras aulas, né? Sistema simpático e parasimpático, novamente, o responsável é o nervo vago, principalmente, né? Função desse pâncreas é uma função de secreção contínua, só que aumenta essa secreção de acordo com a nossa fase digestiva. Você está sempre produzindo secreção pancreática, porém, a intensidade vai ser de acordo com a fase digestiva do dia. Ou seja, no basal, quando você está em jejum, por exemplo, você tem uma baixa secreção, em torno de 2 ml a cada hora. Porém, no período pós-prandial ou digestivo que você está ali comendo ou acabou de comer, 4 ml, ó, tá vendo? Dobra a quantidade, só que por minuto e não mais por hora, tá? Porque vai ser importante para eu ter o processo de digestão aqui sendo continuado. A porção exócrina, então, ela é responsável na produção das enzimas e a porção endócrina, né, dos hormônios. E nós vamos falar melhor dos hormônios na próxima aula. As enzimas, então, são classificadas de acordo com a hidrólise do nutriente. O que é hidrólise mesmo, né? A quebra. Então, eu tenho enzimas proteolíticas, glicolíticas e lipolíticas. As proteolíticas, então, eu tenho dentre elas a endopeptidase, tá? Então, eu tenho tripsina, quimiotripsina, tá? São as mais principais aqui, tá? Mas eu tenho outras, né? Então, ela está no interior, vai agir no interior das proteínas. Ela vai agir principalmente nessa parte. A exopeptidase, o nome já está dizendo, né? Na região exterior ali, a carboxipeptidase e a amilopeptidase. E as nucleases, que vão interagir no núcleo dessa proteína, eu tenho aqui essas, né, principalmente a ribonuclease e desoxirribonuclease. As glicolíticas, dentre elas eu tenho a amilase pancreática, que é um indicador bem importante, sensível para se detectar problemas no pâncreas, né, pancreatite, por exemplo. Então, a gente consegue ver até no exame de sangue a quantidade de amilase. As lipolíticas eu tenho principalmente lipase e fosfolipase, que é o que a gente vai falar mais aí para frente, mas temos várias outras, tá? Tem outras aqui, ó. Suco pancreático, então. O suco pancreático, ele não é somente, né, uma substância única, tá bom? Ele é formado por várias substâncias. Então, o suco pancreático, conjuntamente com as suas enzimas, as enzimas do pâncreas vão digerir proteína, carboidrato e gordura. O bicarbonato presente nesse suco pancreático vai neutralizar a acidez dos alimentos, né, que são depois transportados do estômago até chegar no duodeno. Então, a gente já sabe disso, né? Mas ele chega de que jeito no duodeno? Ele chega extremamente ácido, lembram? Ele está vindo ácido do estômago. Então, ele vai precisar ser neutralizado para que as enzimas sejam ativadas. Então, aqui, o controle dessa secreção pancreática, tá? Ele vai ser feito principalmente pelos hormônios, secretina e colocistoquinina pancreática, então a CCK pancreática, tá? Que ela é produzida lá no epitélio do duodeno, lá no intestino. Então, essa parte exócrina que vai produzir e liberar as secreções, né, produzidas pelo pâncreas através dessas enzimas. Quando o quimo chega no duodeno, ele vai produzir e liberar secretina. Então, aqui, ó, a secretina liberada no duodeno, ela vai ser absorvida, né? Vai cair na corrente sanguínea, vai chegar até o pâncreas e vai fazer com que esse pH aumente, porque
lá no suco pancreático, tenho bicarbonato, que sai do estômago. Então, só para lembrar do meu suco pancreático, eu tenho é, cálcio, bicarbonato e tenho também eletrólitos, tá? Os eletrólitos praticamente a mesma concentração do plasma. O cálcio é bem abaixo, bem menos que eu tenho no plasma. Já o bicarbonato, não. O bicarbonato tem bastante bicarbonato no suco pancreático, justamente porque esse bicarbonato vai alcalinizar o meio, tá? Então ele sai lá do estômago, mas ele vai cair direto ali nessa região, né? Vai ser ativado ali no duodeno e vai deixar o meio ideal para a atividade das enzimas pancreáticas. Se eu não tenho bicarbonato, essas enzimas não conseguem ser ativadas, tá bom? As enzimas pancreáticas não conseguem trabalhar de forma adequada. Eu preciso desse meio aqui básico, não pode estar um meio ácido. Então, o que vai estimular a secreção da secretina? Alimento, ácido graxo, carboidrato, o próprio ácido clorídrico e os aminoácidos, tá? Então, quando eu tenho ácido clorídrico produzido? Na fase digestiva, não é isso? Quando o meu estômago está trabalhando, já estou sinalizando para eu produzir secretina. E a colicistoquinina? A colicistoquinina vai ser liberada quando o alimento chega na primeira porção do intestino delgado, né? Então, lá no começo do delgado, bateu o alimento ali, né? Que é o quimo saiu do estômago, chegou ali, ele já vai sendo estimulado, vai produzir colicistoquinina, tá? Já é um aumento maior. E esse aí, quando ele chega no sangue, ele vai agir sobre o pâncreas e a vesícula, tá? Para ter, então, essa secreção de enzimas. E aí ele vai aumentar a quantidade de enzimas pancreáticas. Então, o que estimula a secreção da colicistoquinina? A própria digestão, a degradação de carboidrato, a solução ácida, né? Então, o meio ácido do estômago, os ácidos graxos, os aminoácidos, tá? E toda a parte de hidrolisados proteicos. Então, só para resumir o que eu acabei de falar, né? A secretina, ela tem como função aumentar o bicarbonato e a água, mas a colicistoquinina, ela tem que aumentar enzimas, bastante enzima, ela não vai aumentar a água, ela até reduz água e eletrólitos, tá? Então, um vai aumentar bicarbonato e a outra vai aumentar enzimas. Pancreatite, então, vamos falar da primeira condição aí, de agravo desse pâncreas. Então, eu tenho uma condição inflamatória, né? Esse IT já dá essa dica para gente, do pâncreas exócrino. Então, eu tenho lesão lá nos meus ácidos, nas células acinares, e essa lesão pode ser aguda ou crônica. Aguda, muita dor abdominal associada, então, com aumento exacerbado dessas enzimas, tá? É em torno aí de 7 dias, então tem uma inflamação que pode gerar até uma necrose desses ácidos. Lembrando que se tiver necroses pontuais ali daquele tecido, esse tecido vai perdendo sua função, certo? Então, ele não deixa muita sequela nesses indivíduos, porque é uma manifestação de curto, né, intervalo. Então, eu ainda tenho 3 tipos dentro da aguda. A primeira aqui, então, é uma pancreatite aguda edematosa, ou seja, edema, tá bom? Eu vou ter ali um edema desse pâncreas. Vai resultar, então, de extravasamento das enzimas pancreáticas no parênquima. Que enzimas, principalmente? Tripsina, lipase, amilase. A gente vê isso bem aumentado nos exames de sangue, tá? O que vai provocar o edema? Normalmente, ele pode ser ingestão de bebida alcoólica, mas pode ser medicamentos, podem ser obstruções, tá? Então, não tem necrose, reparem, só tem o edema aqui, tá? Sem necrose. Eu posso ainda ter a pancreatite aguda necrohemorrágica. Então, aqui eu já começo a ter um agravo maior, né? Eu tenho esse extravasamento das enzimas,
né, nos ácidos, toda ali a região do parênquima pancreático, levando ali uma autodigestão desse tecido. Então, ele começa a ser corroído pela própria secreção pancreática, pelas próprias enzimas, tá? Não vai chegar até o alimento, fica ali obstruído no próprio pâncreas. Então, gera ali pequenos focos de hemorragia, tá? Porque aí isso é uma situação de lesão no próprio tecido do pâncreas, gerando hemorragia e necrose, tá? Nesses pequenos pontos hemorrágicos com feridas tentando ali se reconstruir. E a supurada, talvez você já tenha ouvido falar nesse termo, né? O pâncreas supurado, né? Que aí a pessoa tem que correr rapidamente para ser socorrida, né? Aonde eu tenho um processo de autodigestão tão avançada com necrose e hemorragia, mas que pode ter um rompimento, uma ruptura desse tecido do pâncreas, tá? Então, está associada com alguma infecção, e aí essa infecção ela pode agravar e formar um abscesso, e esse abscesso pode romper. O que leva aí? Quais são os fatores predisponentes, né? O primeiro deles é o alcoolismo. Então, pacientes muito etilistas, pode dar em pessoas jovens, inclusive, tá? A pancreatite aguda é mais comum nos jovens do que nos idosos. Alguma doença biliar ali, como eu falei, de alguma obstrução da ampola de Vater ou no esfíncter de Oddi, tá? Então, nesse caso aqui, alguma situação que não é exatamente no pâncreas, mas acaba lesionando o pâncreas. Então, pode ser também por lesão em órgãos vizinhos, às vezes pode ser por um dano hepático, ok? Então, não necessariamente é somente no pâncreas. Pode se dar por causa de alguma cirurgia, então o pâncreas reagir dessa forma, com uma alta produção de secreções pancreáticas de forma aguda, né, de 5, 7 dias, mas por causa de alguma cirurgia anterior, tá? Então, alguma outra cirurgia da região gástrica, tá? E aí até de estômago, por exemplo, alguma cirurgia importante, e isso lesionar o pâncreas de uma forma secundária. A hereditariedade está envolvida também, claro, pode ter havido algum trauma, né, um trauma mais extenso, mais forte, de alto impacto, ou pode ser por dislipidemia também, doenças metabólicas, diabetes, tá? A dislipidemia pode agravar, mas o indivíduo tem que ter um triglicerídeo muito, muito alto para levar isso aí. Então, triglicerídeo acima de 600, tá? De 700. Lembrando que triglicerídeo, o valor é até 150, né, pessoal? Mas existe esses casos aí de hipertrigliceridemia extremamente elevada e pode gerar pancreatite, sim. Ou o uso contínuo de medicamentos e drogas. A patogenia, então, que eu quero que vocês entendam, é que está ocorrendo uma necrose, né, causada pelos efeitos destrutivos das próprias enzimas dentro daqueles ácidos, porque o pâncreas está produzindo enzima, mas não é para agir no pâncreas, né? É para agir no alimento, no processo de digestão. Como isso não está ocorrendo, está ficando represado ali dentro do próprio pâncreas, ocorre um processo de autodigestão. Principalmente para aquela região da cabeça ali do pâncreas, aquela porção maior da direita, aonde tem maior sequestro de cálcio. Lembra que eu falei que o cálcio do suco pancreático é a metade, mais ou menos, do plasma, né? Então, o indivíduo acaba tendo uma alteração da quantidade de cálcio, tá? Tem sequestro de cálcio, ou seja, começa a atrair cálcio para essa região. Então, pode ser que o pâncreas modifique um pouco a sua estrutura, né, até a sua textura, ele tem essa formação mais endurecida, chamada de sabões de cálcio, tá, nessa região da cabeça do pâncreas, e o indivíduo pode levar uma hipocalcemia, uma baixa do cálcio no sangue. Nos exames laboratoriais, como que a gente consegue identificar, né? Claro que o diagnóstico é médico, tá, gente? Só para relembrar, mas vocês vão precisar fazer a interpretação desses exames. Então, a amilase, ela aumenta muito, principalmente nas primeiras 24 horas. Ela vai passar de 115 unidades por
litro. A lipase, ela vai aumentar bastante nos primeiros dias, logo no primeiro não, mas ó, depois de 72 horas, ela vai passar ali de 300, 280, 90, tá? Eu falei então que esses indivíduos vão ter hipocalcemia, uma hiperglicemia também pode acontecer, porque vai ter baixa da insulina liberada, lembrando que é no pâncreas o problema, né? Então a parte hormonal também vai ser, a parte endócrina também pode ser prejudicada. Hipertrigliceridemia, em muitos dos casos, né? Mas não todos, porque na verdade o grande problema maior é o álcool, mas em alguns indivíduos você pode identificar uma hipertrigliceridemia, então 20%, e o gama-GT, que é muito sensível ao uso contínuo do álcool, ele vai estar muito alterado. Às vezes as outras enzimas não estão tanto, mas o gama-GT vai estar. Se for, né, o problema for, principalmente se o problema for por ingestão exacerbada de álcool, tá? Então a gente vê isso em etilistas crônicos. A evolução clínica, o paciente tem uma dor muito grande nessa região, né? Uma dor bem aguda. Hemorragias digestivas também são percebidas nesse paciente, ele vai estar equitérico, tá? Então, vai estar com a pele bem mais amarelada, né? Vai ter necrose nesses vasos extrahepáticos, e o que vai favorecer a icterícia também. Ele vai estar com uma sensação de enjoo muito grande, náuseas, vômitos e distensão abdominal, tá? Então, é um processo catabólico, tá? É intenso desse paciente. Prognóstico desse paciente é mais grave em idosos. Normalmente se recupera ali em até uma semana, pode ter cirurgia, tá? Então fazer uma pancreotomia ali, alguma parte do pâncreas, e dieta zero nos primeiras 48 horas, o paciente fica só mesmo no soro para estimular o repouso, né, dessas substâncias, para não ter mais produção de substâncias gástricas, né, e pancreáticas, para tentar ter o controle dessas manifestações todas. Na pancreatite crônica, tem uma destruição progressiva do pâncreas, tá? E isso acontece de forma repetida, né? A gente está falando de uma doença crônica, então temos aí meses de problema, né? Anos, tá? Até tendo aí uma obstrução mais severa. Então, é progressiva desses ácidos, só que o tecido vai tentando se recompor, se recuperar, porém acaba gerando uma fibrose. E a gente sabe que tecido fibrosado, ele tem menor função, né? Então, com o tempo, esse pâncreas vai perdendo a sua função. E nós temos dois tipos. A obstrutiva crônica e a calcificante, que é a mais comum, tá? 70, 80% dos casos é derivado do abuso do álcool, tá? Então, aqui também nessa pancreatite não seria diferente. A maior parte da pancreatite crônica é por causa do álcool. 20% dos outros casos, tá? Outras situações, medicamento, fumo também, tabagismo, tá? A calcificante, então, o tecido fibroso começa a substituir os ácidos, né? Esses ácidos vão sendo perdidos, destruídos com o tempo, e no lugar começa a ter necrose e tecido fibrosado. Então, tem ali um infiltrado inflamatório ao redor de cada ducto desse, tá? Então, são pequenas lesões pontuais espalhadas pelo pâncreas todo, que vai se calcificando, vai perdendo função. E a obstrutiva é por causa de uma estenose, né? Obstrução, estenose, eu tenho um estreitamento do ducto pancreático e uma obstrução do ducto de Wirsung, tá? Então, se eu tenho ali uma obstrução, a gente já entende que aquelas secreções produzidas pelo pâncreas não vão ser liberadas, lembram? Vai continuar dentro do próprio pâncreas. Então, eu tenho uma distribuição mais generalizada, não é mais pontual, como na calcificante, tá? Aqui é mais geral em todo o pâncreas. Nos exames, vai ter um aumento moderado da amilase, da fosfatase alcalina, a lipase vai estar 3 vezes maior, tá? E pode ter alterações de bilirrubina também, tá? Então, o paciente vai estar ictérico, lembrando disso, né? Pode desenvolver também intolerância à glicose, uma baixa produção de insulina. Paciente
Também, né, com bastante icterícia e dor permanente, né, ele vai estar sentindo dor, é o que vai fazer ele procurar normalmente o médico. Pode ter hemorragias, pode ter esteatorreia, né, então diarreia com gordura nas fezes, justamente por essa incapacidade de digestão das gorduras, tá? Já que essas enzimas vão estar ali paradas dentro do pâncreas, mas não vão estar sendo utilizadas no processo digestório. E o paciente pode desenvolver até diabetes. Podemos ter também os casos de tumores, né? Então, tem tumor benigno, que é uma condição rara, tá? É mais comum, são os cistos, né? Então, se chama de cistadenoma de pâncreas, tá? Então, que é mais prevalente na cauda e na região do corpo, tá bom? Então, seriam vários cistozinhos de tamanhos variáveis e algumas vezes são operáveis, tá? Então, dá para ver. Claro que eu peguei uma figura de um cisto bem grande, né? Só que esse cisto pode levar a uma obstrução ou ele pode se romper, ok? Então, ele vai atrapalhar essa comunicação aqui entre os ductos pancreáticos. E os malignos, né, que são cânceres, então podem ser relacionados com cálculos biliares, com diabetes, com pancreatite, tá? Ou o próprio meio, né? Então, ingestão de álcool, como eu falei, mas também de dietas hiperproteicas e hiperlipídicas. Será que a gente vê isso no dia de hoje? Né? Existem padrões alimentares que estimulam dietas hiperproteicas e hiperlipídicas? Sim, né? Então, se a pessoa às vezes já tem uma predisposição ao câncer, a dieta vai ser só mais um agravo, né? Lembrando que câncer é multifatorial, mas você está muito sujeito ao meio, ao que é o ambiente, às suas ações. Tratamento, quimioterapia ou rádio pode ser feito retirada desse pâncreas, né, cirurgia, mas claro, a nutrição vai estar envolvida em qualquer uma das partes desse tratamento. E vamos dar continuidade depois desse tema.